Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a nossa saga de aulas sobre presidências no Brasil. Eu sei que parece talvez um pouco confuso, porque tem muito presidente, né? Mas a gente vai vendo assim as principais características de cada um e eu vou chamando a atenção de vocês para o que é mais importante. No caso do JK, ele é o Juscelino Kubitschek, que é muito possivelmente o segundo presidente mais conhecido do Brasil, depois da história, né? Depois do Getúlio Vargas, e ele vai ficar bem famoso porque ele vai ser o cara que vai dar início, né, vai, na verdade, criar a nova capital do Brasil, que é Brasília. Até esse momento, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, ok? Bom, então, depois do suicídio do Vargas, a gente vai ter um período de governo provisório, onde algumas pessoas vão ocupar o cargo da presidência até a eleição, porque entre o Vargas morrer e a eleição acontecer, a gente tem um ano e pouco aí. Então, quando acontece a eleição no final de 55, o Juscelino Kubitschek ele vai ser eleito presidente, mas vai rolar umas treta, tá, gente? A gente vai ter já alguns grupos militares e civis tentando impedir que ele assuma a presidência. Já é um prenúncio de que mais tarde a gente vai ter um golpe de Estado de novo, né? Que vai dar início à ditadura civil-militar. Mas, depois de alguns perrengues, ele consegue assumir a presidência em janeiro de 56, como estava previsto. E aí o governo, então, como eu falei, vai ficar famoso especialmente pela construção de Brasília e também pelo plano de desenvolvimento do país, tá? Aqui vocês têm uma fotografia dele na frente do Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente do Brasil até hoje, né? E que vai ser construída, então, na época dele. Bom, duas coisas muito importantes para esse período, tá, gente? Construção de Brasília e plano de metas. Se vocês souberem isso, já está maravilhoso. O que é o plano de metas? O plano de metas é o seguinte, ele vai criar, né, ele vai ser conhecido como um governo desenvolvimentista, ou seja, ele quer trazer o desenvolvimento para o país. E esse desenvolvimento é em várias áreas. O plano de metas é um plano com várias metas que ele promete que ele vai cumprir ao longo do governo dele. E o que tinha de mais nessas metas? Eram metas, por exemplo, do ponto de vista energético. Então, o Brasil naquela época, a eletricidade chegava a uma porcentagem X da população. Ele promete que ele vai dobrar isso. E, de fato, no final do mandato dele, a gente tem muito mais acesso à energia elétrica do que no início. O transporte. Até então, o Brasil era muito focado no transporte ferroviário, né? Então, o transporte de cargas era feito através de trem. O que ele vai fazer? Criar as rodovias. Então, a partir do governo dele, a gente diz que o Brasil abandonou o trem e focou no caminhão, no carro, né? Então, o automóvel vai ficar super popular nessa época por conta da facilidade que vai ter de criação de rodovias e também, do ponto de vista industrial, ele vai abrir as portas do Brasil para entrar produtos de fora. E entre esses produtos de fora, a gente vai ter várias montadoras de veículo vindo se instalar no Brasil. E aí, como vai ser montado no Brasil, acaba sendo mais barato e é na época dele, então, que a gente vai ter uma popularização do automóvel. Então, Fusca, Brasília, começam a surgir nesse período e as pessoas começam a ter mais acesso. Antes, como nada era produzido no Brasil, era muito caro trazer um carro de fora. E aí, então, poucas pessoas poderiam ter carro. E a partir daqui, então, a gente tem um desenvolvimento maior e aí uma possibilidade melhor para as pessoas, ok? O slogan do governo dele é 50 anos em 5. Isso porque ele prometia que ele ia desenvolver o Brasil em 5 anos o que deveria ser desenvolvido em 50 anos. Ou seja, era um plano bem audacioso, né? Além do plano de metas, ele tinha o plano que é a meta síntese, ou seja, a meta maior de todas, que era a construção de Brasília. Até então, como eu falei, a capital ficava no Rio de Janeiro, né? E ele vai, então, trazer a capital para o Planalto Central, que é bem o coração do Brasil mesmo, uma área que não tinha nenhuma cidade criada, e ele vai montar do zero a cidade de Brasília. Aqui vocês têm uma fotografia da construção do Congresso Nacional. Então, aqui como ele começou a ser construído, né? Bom, gente, por que ele tirou a capital do Rio de Janeiro? Tem vários fatores, tá? Um deles é a questão, né, de tirar um pouco a capital do foco, né? Então, antes a capital ficava no Rio de Janeiro, que é litoral, então isso facilita uma invasão, se fosse o caso. A gente sabe que quando um país invade o outro, quando a capital cai sob domínio do invasor, automaticamente o país está dominado. Então, a capital estando mais para o interior facilitaria. Outra coisa também que eles falam é pensar que
a capital ficava num ponto muito acessível, então todo mundo ia para o Rio de Janeiro. Então era comum ter bastante manifestação e tal. Tirando dali, indo para Brasília, Brasília, na verdade, ficou só a capital. Então não é uma região turística, é uma região que você vai por ser a capital, né? Então já não é mais tão acessível quanto o Rio de Janeiro. E outra coisa também é que ele queria, talvez um dos mais importantes, é que ele queria ocupar esse interior do Brasil. Historicamente, o Brasil ele vai sendo ocupado pelo litoral. Não sei se vocês devem ter visto isso com a Josi. E aí, então, chega na década de 50, eles querem puxar cada vez mais essa população para o interior do Brasil e ocupar e interligar. Então, quando a gente olha no mapa Brasília, ele fica bem no meio do Brasil. E aí, então, a partir dali, a gente tem uma interligação através de rodovias, enfim, ligando o sul a Brasília, ligando o norte a Brasília, o sudeste a Brasília, ou seja, cria uma rede de estradas que vai integrar esse país. Então, a ideia da integração nacional, ok? Bom, a capital ela vai ser planejada pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer, tá? Ela é toda bonita, né, gente? Tipo, ela tem toda uma arquitetura diferenciada. Ela é uma cidade 100% planejada, tá? Ou seja, a cidade, ela não existia nada de cidade ali naquele espaço, e eles vão construir uma cidade ali em cima. Então, todos os prédios, tudo, até o Lago Paranoá vai ser um lago feito, construído, porque não tem aquele lago ali, que vai, então, começar do zero, né? E aí, então, eles fazem um concurso para ver quem que vai ser o arquiteto que vai projetar Brasília. E nesse concurso, então, ganha o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa. O projeto é bem inovador, como vocês podem ver, né? Tipo, essa aqui de baixo, gente, é a catedral. Nem de longe parece uma igreja, né? Então, aqui a gente tem a Catedral de Brasília, a gente tem aqui o Congresso Nacional, tem o Palácio do Itamaraty, o Palácio do Alvorada, que são prédios públicos que tem essa arquitetura diferenciada feita pelo Oscar Niemeyer, enfim, é bem interessante de ver. A capital ela vai ser construída por trabalhadores chamados de candangos. Quem que são os candangos? São pessoas que vieram de diversos lugares do Brasil tentar emprego em Brasília. Então, tipo, aqui rola bastante galera do Nordeste. Então, por conta da seca, uma série de problemas da agricultura no Nordeste, muitas dessas pessoas viram em Brasília uma oportunidade de conseguir um emprego, né? Então, eles migram para o Planalto Central, onde eles vão, então, construir Brasília. Tanto que, se vocês forem ver, as pessoas que nasceram em Brasília mesmo, tipo, dos primeiros moradores de Brasília, né? O sotaque é muito parecido com o sotaque baiano, nordestino, porque realmente a galera que vai compor essa cidade são pessoas que vieram dessa região, né? Depois que Brasília é construída, muitas dessas pessoas não vão embora, eles continuam na região. Só que, lógico, né, gente, Brasília é extremamente cara, é a capital. Só que daí essas pessoas começam a fundar cidades satélites, que são cidades pequenas ao redor de Brasília, onde a galera vai trabalhar e morar. E aí, então, começa a ocupar, a povoar esse Planalto Central do Brasil. Bom, a capital foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, tá, gente? Em abril de 1956, ele lança o projeto. Ou seja, em 4 anos a capital foi construída. Ele promete, no momento que ele vai lançar o projeto, ele fala que quando ele passar a faixa presidencial para o próximo presidente, que seria em janeiro de 61, a capital já estaria pronta. E, de fato, a capital já estava... Brasília já era a capital quando isso aconteceu. É lógico que, né, gente, para poder construir uma cidade em 4 anos, para poder desenvolver o que ele queria desenvolver no Brasil e cumprir o plano de metas, isso quer dizer que o Brasil precisou de muita grana. Então, aqui é um período que a gente também tem um aumento grande da dívida externa brasileira, porque o Brasil não tinha dinheiro para bancar tudo isso. E aí ele foi pegando empréstimo para poder construir. Então, isso vai gerar bastante problema econômico depois, tá? Então, como eu falei, junto com a capital, vai ter um desenvolvimento de ampla rede de estradas, né, ligando vários pontos do Brasil ao Planalto Central. Vai facilitar a entrada de indústria automobilística, o que vai, então, fazer com que que a população tenha acesso a automóveis, né? E esse período da década de 50 é um período bem conhecido como anos dourados. A população tinha uma sensação de que estava tudo dando certo, desenvolvimento, modernidade, muitas coisas.
que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então a gente volta na próxima aula com os anos dourados, que eu prometo para vocês que é bem legal de ver. Bom, para mais informações sobre a construção de Brasília, eu deixei um videozinho aqui, ele é bem curtinho e ele é bem legal, então assistam para vocês terem um pouquinho mais de noção de por que a nossa capital foi construída e como ela foi construída, ok? Beijos!